E aí, cidadão? E aí, cidadã? Seja muito bem-vindo de volta. Nesse vídeo agora da série de sensores de gás da Renesas, né? Eu vou falar dos part numbers específicos da família Zemod, quais são os kits de desenvolvimento, que tipo de softwares de teste a gente tem, como que esse kitzinho aqui que está na minha mão, que pode ser utilizado para você fazer os testes, né? E como isso é legal para a internet das coisas, para a medida de qualidade de ar indoor, outdoor, de refrigeração, como eu mostrei nos vídeos anteriores. Vamos dar uma olhadinha já. E aí, cidadão? E aí, cidadã? Muito bem-vindo. Plaquinha, kit na mão, tá aqui. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esses part numbers específicos, o que a Renesas preparou aqui dessa família, circuitos elétricos, kits de desenvolvimento, softwares de teste que a gente tem. Então é o que a gente vai mostrar agora aqui nesse vídeo da série, né, sobre medição de gases, né, com esses tipos de sensores. Vamos lá, deixa eu avançar aqui. Bom, família Zemod, né, o que a gente tem? Hoje estão disponíveis no mercado 3 part numbers dessa família, cada um com um óxido de metal dopado de modo diferente para interagir com tipos de gases diferentes. Então, quando você vai escolher qual é o part number adequado para sua aplicação, você tem que ter em mente que o óxido é diferente e ele vai reagir de modo diferente, como eu mostrei nos vídeos anteriores, né? Gases típicos de indoor, gases típicos de outdoor ou gases típicos de refrigeração. O 4410 indicado para gases indoor, estimativa de CO2 e o TIVOC, né? O 4450 para gases de refrigeração, né? Odores provenientes da decomposição de alimentos, né? E o 4510, gases outdoor, especificamente o ozônio e a questão de óxido de nitrogênio, né? O componente em si é super pequeno, 3 por 3 milímetros, uma altura de 0,7, pequenininho, né? Ele tem aqui um pequeno furinho aonde é captado os odores, né? E onde ele entra em contato com o óxido aquecido lá para ter a reação e variar a sua resistência interna. Conceito físico exatamente o mesmo que eu mostrei naquele primeiro vídeo aí da série, onde eu falei do S-Gas Family, né? A 701 e a 711, né? Com algumas diferenças de consumo que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aí é bem legal de mostrar, ainda mais se você viu a minha série de vídeos falando de como é feita uma fábrica de semicondutores, né? Quando a gente olha esse diagrama de blocos aqui do Zemod, eu peguei o 4410 como referência, mas você vai perceber que para todos os outros ele é igual. O que vai mudar do 4410 para o 4450 ou para o 4510 é essa parte aqui, aonde eu tenho o elemento de óxido metálico dopado para ter reação com gases diferentes. Do lado da mesma chapinha, eu tenho aqui o meu aquecedor, e eu tenho no meu ASIC montado aqui um sistema de driver que vai fazer a corrente desse aquecedor levar a temperatura desse conjunto para o nível em que ele começa a ter reação com a quantidade de gás presente no ambiente, né? Eu alimentando esse ponto do óxido e mandando essa corrente elétrica aqui para dentro, eu jogo essa informação dentro de um conversor AD. E esse conversor AD converte essa corrente elétrica numa informação digital. Essa informação digital passa por um condicionamento e eu tenho uma interface de comunicação I2C para cuspir esse dado para o mundo externo. Aqui na parte de cima eu tenho toda a parte de sistema de alimentação, fazendo com que o meu pino de VDD jogue a tensão correta para cada um desses bloquinhos e permita fazer a alimentação do meu sensor, né?
Esse cara aqui é de boa precisão no aquecedor, né? Mais ou menos meio grau Kelvin. A taxa de comunicação do I2C é de 400 kHz, é boa para esse tipo de medida, muito rápido, né? O AD que está aqui dentro é um cara de 16 bits de resolução, muito bom para o tipo de medida que ele vai fazer, então ele consegue te dar um parâmetro bem interessante de quantas partes por milhão de reação que esse meu óxido teve, né? E ele tem um sensor de temperatura do componente como um todo para fazer correções, né? Caso ele esteja no ambiente mais frio ou no ambiente mais quente, para não danificar o tipo de leitura, a medida que está sendo feita ali. Então é bem interessante, né? Coisa boa, coisa bem legal que o fabricante pensou aí na vida do desenvolvedor de sistemas embarcados, independente de quem é o part number que você escolheu, seja o item indoor, seja o item de refrigeração ou seja o item outdoor, 4410, 4450 ou 4510, o pinout é o mesmo, pino a pino compatível. Então, um circuito elétrico feito é só soldar o outro e vai funcionar do mesmo jeito, porque como eu disse, deixa eu voltar aqui, que isso é bem bacana, o que muda desses part numbers é essa plaquinha aqui, dopada com um óxido metálico diferente para cada um do tipo de gases que ele vai reagir e que ele vai medir, ok? O circuito elétrico externo para fazer esse cara funcionar também é bem tranquilo, bem fácil. Tem uma recomendação de fonte de alimentação, onde eu mando o VSS e o VDD, alimento esse cara e aí dou os comandos via porta I2C para eu poder ler os dados que foram medidos aqui no meu sensor, tá? Então é um circuito bem tranquilo, a plaquinha de referência aqui que eu tenho na mão, ela é super fácil de ser copiada, arquivo Gerber, layout, esquema elétrico é fornecido pela Renesas, pela antiga IDT, né? E você consegue usar isso como base na aplicação do seu projeto, do seu produto. Informação importante. Se você assistiu aquele vídeo lá do S-Gas, né, o primeiro dessa série, você deve ter percebido que eu gasto 600 miliwatts de potência para poder gerar o aquecimento na minha plaquinha de óxido do 701 e do 711, né? Os dois itens da família S-Gas ainda promovidos para detectar vazamento de gases, né? Na família Zemod, esse consumo é muito menor. Eu gasto apenas 23 miliwatts de potência para poder esquentar a chapinha do óxido de metal e começar a fazer a reação. E uma coisa que não tem lá na família S-Gas são modos de baixo consumo, aonde eu posso deixar a chapinha quente e fazer uma leitura muito rápida, levando de 1 miliwatt para 23 miliwatts. Então essa variação de 1 miliwatt para 23 miliwatts permite o componente ficar dormindo, consumindo menos, e quando eu efetivamente preciso medir, ele esquenta um pouquinho. Se eu tiver uma aplicação de internet das coisas baseada em bateria, em que eu tenho que ter uma alta durabilidade do produto, fazendo leituras de tempo em tempo, eu posso usar os modos como, por exemplo, o Sleep Mode, em que eu consumo apenas 450 nanoamperes para deixar o componente ativo e mando um comando para ele acordar. Né? E aí sim, ele vai consumir os 23 miliwatts para poder aquecer, faz a leitura e eu boto ele para dormir de novo por um bom período de tempo. Então tudo depende da sua estratégia de medida, de quanto em quanto tempo que você vai fazer isso para poder informar para a pessoa a qualidade de ar indoor, outdoor ou de refrigeração, dependendo do componente que você está utilizando. É o mesmo parâmetro para os 3 itens da família, ok? Essa foto é linda, eu fiz questão de colocar ele, né? Então se está lá no site da Renesas, tá aqui os 3 elementos aí da família Zemod: indoor 4410, refrigeração 4450, outdoor 4510. E esse aqui é o ASIC montado para fazer o AD, a parte de alimentação, a comunicação I2C. Em cima desse cara tem a plaquinha de óxido que é diferente para cada um desses elementos. Tá? Então o que muda de um componente para o outro é essa plaquinha aqui. E se você assistir aquela série de vídeos minha lá sobre como fabrica um semicondutor, você vai entender que aqui são feitos testes, tem toda uma qualidade para garantir que o componente, que o sensor sai com a qualidade indicada pelo fabricante.
Uma pergunta que sempre me aparece quando eu mostro aquele buraquinho lá metálico, né? Se eu colocar o óculos e uma lupa, talvez eu veja o buraquinho aqui do meu sensor, que é minúsculo, né? 3 por 3 milímetros, né? Se a água entrar dentro desse buraquinho, se danifica o meu sensor. Não, não danifica. Esse cara, ele é vedado IP67. O problema é que a água em cima do componente vai criar uma barreira para que o gás chegue no componente e faça a reação, né, necessária para mostrar o que aconteceu, quantas partes por milhão daquele gás está no ambiente. O aquecimento feito na plaquinha pode fazer com que a água presente no buraco evapore. Então ele vai demorar um tempo para jogar essa água para o ambiente e volte a fazer a medida, né? Então há um mecanismo aí para você saber que se tem água por cima, ele precisa esquentar um pouco, evaporar essa água para poder voltar a medir. Mas a água por cima dele não vai danificar o componente, você pode ficar tranquilo aí. Eu coloquei esse roadmap da família Z Mod da Renesas aí na tela, porque ele me chama a atenção de como isso vem sendo tratado desde a época da IDT até agora com Renesas e como que isso vai ser tratado no futuro. Antes de 2018 já foi lançado o item para medida de qualidade de ar indoor. Finalzinho de 2018 o item de refrigeração e começo de 2019 o item outdoor. O que eu chamo a atenção aqui, e vai ser muito divertido no último vídeo dessa série, são os códigos-fonte desenvolvidos pelo time da IDT no começo e Renesas agora, para fazer a leitura dos dados que são enviados na saída I2C do componente. No princípio, ele simplesmente fazia uma leitura padrão dos valores lá da UBA, né, que é a agência alemã de qualidade indoor de ar, e a quantidade de CO2 estimada no ambiente. Depois foi feito um software que conseguia ligar e desligar ventoinhas, ventiladores, né, sistema de refrigeração, através do nível de odor. Depois foi lançado um software para trabalhar com essas questões de low power. E agora, olha aqui que bonitinho, em vermelho, um software de inteligência artificial para saber como está a qualidade indoor e que ação que você tem que tomar nele. O último vídeo aqui dessa série de sensores de gás da Renesas, eu vou tratar dessa arquitetura de inteligência artificial feita aí pela família, né? E para mostrar que tem ainda muita especificação sendo feita. Tem alguns caras aqui sendo trabalhados under definition, né? Não tenho informação de data, não posso abrir isso aqui ainda, mas a Renesas continua trabalhando nesses sensores e enxerga um mercado vasto de aplicações aí para esse tipo de sensor, para cada um deles. Então, esse gráfico, essa informação que está aí, que até 2028 o volume estimado de sensores desse tipo são de 3 bilhões de dólares instalados ao redor do mundo, é muito importante para você que está pensando em fazer um equipamento de internet das coisas, um produto comercial usando isso e pensa usar no sensor. Então aqui é para dar algumas ideias para vocês de produtos que podem ser feitos com cada item da família. Por exemplo, para indoor, purificadores de ar, ar-condicionado, controles de termostato, geladeiras, né, etc, etc. Para a parte de qualidade de refrigeração, é lógico, as geladeiras inteligentes, mas também as geladeiras industriais, controle de carga, controle de container, para saber se desde que saiu do porto até a entrega no mercado, aquele bacalhau que está sendo importado teve a refrigeração adequada, ou se o cheiro que está lá é além do que você precisava e o produto está se perdendo e não está próprio para consumo. Na parte de outdoor, né, as cidades inteligentes, garagens industriais, por exemplo, um shopping pode colocar esses sensores junto com os sensores de vaga de estacionamento em pontos estratégicos e saber se ele tem que ligar ventoinhas com ar forçado para cuspir o ar para fora, porque os veículos manobrando lá estão levando a qualidade do ar dentro da garagem subterrânea do shopping para um nível irrespirável, um nível que é prejudicial à saúde, né? Um wearable, um relógio que meça a qualidade do ar,
pode indicar para você se o ambiente onde você está fazendo um exercício é o recomendado naquele momento ou se você está num lugar onde a sua respiração vai ficar comprometida porque a qualidade do ar tá ruim naquele momento. Muito bem. Falando dos componentes em si, para você ter uma ideia aí, né? O item Indoor 4410, lá no site da Avent, tá aqui o linkzinho para você dar uma olhada, ele custa uma peça $4,53. O item de refrigeração, o 4450, uma peça $8,84, tá o link aí de referência para vocês. E o 4510, o outdoor, uma peça $5,60. Então isso aí é tudo preço de tela, sem negociação para grandes volumes, né? Sem que você seja ainda um cliente da Avent que venha falar com a gente aqui na parte comercial. Acho que dependendo do volume, da aplicação que você tenha, esses preços podem cair aí, mas é para você ter uma referência, né, de custos desse cara. Para você ver na referência que eu passei no primeiro vídeo, o detector de vazamento, ele custava em torno de $21, né, por unidade. Então esse cara teve uma redução de custo bem expressiva se comparado com o outro tipo de sensor, né, que era bem mais caro. Kit de desenvolvimento. O que eu recebi aqui é esse kitzinho, deixa eu colocar em tela cheia para você dar uma olhada, né? É esse kitzinho aí que está na tela. É uma placa base com um conector USB e cabinho, aonde eu coloco um dos 3 capezinhos aqui para você testar ou o sensor indoor, ou o sensor de refrigeração, ou o sensor outdoor. O que está na minha mão é o de sensor indoor, né? Mas tem um part number aqui para o de refrigeração e o de outdoor. O funcionamento de ambos é o mesmo e a placa base é a mesma para os 3. Conecta aqui nesse conectorzinho aqui chechelento de 14 pinos, tem o acesso aos principais pinos de saída de dados aqui, tem um trimpote para calibrar o nível de tensão de alimentação desse cara. Então lembra, a quantidade de tensão que eu coloco melhora o aquecimento do meu óxido e melhora a leitura que eu tenho. Então se eu quero mais precisão ou menos precisão, eu alimento com maior tensão ou com menor tensão. E isso vai influenciar diretamente no consumo, ainda mais se você está pensando num produto para ser alimentado por bateria com longevidade, tá? Então é basicamente isso. No software de saída fornecido pela Renesas, eu espeto aqui na porta USB e leio os dados, né, de qualidade de ar, né, dependendo do tipo de sensor que eu tenho espetado ali, ok? Muito bem. Tem esse kit aí para vender no site da Avent, né? Esse part number, EVK, né? E o preço dele é $100, né? 9 pecinhas em estoque ontem, quando eu fui conferir. Nesse link eu deixo aí disponível o link para vocês darem uma olhada, ok? Deixa eu falar de uma coisa bem bacana que a Avent preparou. Lembra lá o primeiro vídeo desse nosso canal aqui do YouTube, da retomada de vídeos aqui para o canal? Eu mostrei um gateway industrial que a Avent fez baseado no hardware da Raspberry Pi. E nesse gateway industrial a gente manteve aquele mesmo conector, o mesmo header que a Raspberry Pi tem, né? Então a Avent começou a fazer uma série de capes, de hats, de conectores ali, de plaquinhas acessórias que eu poderia espetar nesse meu gateway industrial para fazer testes. Agora, se você tem uma Raspberry Pi aí, você pode pegar um cape desse, colocar na sua Raspberry Pi e testar todo esse sistema, né? Então o que a gente fez aqui nesse produto desenvolvido pela Avent foi colocar o item de sensor indoor, o Zmod 4410, e mais um outro item que a Renesas tem aqui, que é um sensor de umidade e temperatura para já cuspir informação completa da qualidade do ambiente. Então esses dois part numbers, né, qualidade indoor e o de umidade e temperatura, te dão uma informação muito bacana de como está a qualidade lá do ambiente que você quer medir, do ambiente interno. A gente disponibiliza todo o esquema elétrico desse cape para você reproduzir, então você pode usar isso aí à vontade, tá lá no nosso site, eu vou te passar o link, você pode entrar e baixar essa informação. Ele tá à venda por menos de 50 tramps, R$ 49,95, tá aqui o link, e se você clicar em datasheet, documentos, né, tem toda a informação técnica desse acessório para Raspberry Pi, foi feito com o objetivo de colocar no nosso gateway industrial, mas você pode carregar ele na Raspberry. Inclusive, nós deixamos um código-fonte, tem lá um link para download em
Python, em que você coloca essa interface aí que você está vendo agora em tela cheia aí para você, medindo a qualidade e fazendo aquela mesma classificação da UBA, né? Da Indoor Air Quality, classificando desde verde até vermelho, como é que tá isso, medindo também umidade e temperatura. Então você consegue rodar aqui tudo isso que eu mostrei nos vídeos aí dessa série falando dos sensores de gás, numa aplicação de Raspberry Pi para você medir. Legal? Muito bem, bem bacana esse troço. Esse é o penúltimo vídeo dessa série aqui, falando dos sensores de gás. No último vídeo próximo que vai estar aí no canal disponível, eu vou falar dos arquivos desenvolvidos pela Renesas para fazer inteligência artificial nesses sensores. O que é isso? Como que a gente consegue de modo inteligente ter os dados, né, de gases disponíveis no ambiente e o que a gente faz com essa informação. Guarda um pouquinho aí, já que está no ar no canal, e eu espero que você goste e se divirta bastante. Valeu, obrigado, até o último vídeo dessa série.